Agora sim, começando mais uma super live. Tema de hoje: boa intenção ou boa ação? E aí, grande Ítalo, tá aí, cara? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Já são meio-dia aí, né? Quase 1 hora da tarde. Me dê um feedback se vocês estão me ouvindo bem, tá? Antes de eu começar a falar aqui. E também já peço que você, ó, aqui envie um aviãozinho que tá aqui para 3, 4, 5 amigos, 50 amigos, falando que Rafael tá fazendo uma live no sábado e isso é meio raro, tá? E aí, grande Gustavo, tudo bem? Joãozinho mandou um abraço para você, tá bem? A Nathalie tá aí também. Vamos nós o nosso caminho aqui, ok? Vocês estão todos me ouvindo, né? Estão todos me ouvindo, muito bem-vindos. Eu sei que tem gente nova aqui na página, então também dou boas-vindas a cada um de vocês. E, enfim, estamos juntos. Vamos lá. Esse título de hoje era um título que eu anotei no meu caderninho de anotações durante as sessões que eu tenho. E eu pensei assim, poxa, esse dá um bom tema para live. E aí, estou aqui e vamos bater um papo sobre isso, né? A pergunta é: boa intenção ou boa ação? Será que nós temos que ter um e não ter outro? Então, aqui é uma coisa que a gente vai refletir, tá? Mas vamos começar por um bom caminho aqui inicial, que é o seguinte: tem gente que tem uma boa intenção. Eu quero fazer o bem ali. Eu estou querendo que as coisas ocorram corretamente em tal lugar. E ali está a intenção dele. E ali é uma boa intenção. Ok? O problema é que muitas das vezes a pessoa quer algo diante de uma boa intenção, porém busca mal. Então nós já podemos associar aqui uma coisa que é a ideia de que querer o bem precisa necessariamente desaguar no ato de escolher o bem. Ok? Então, aqui é um ponto que a gente tem que ter claro. Rafael, mas isso é óbvio. Eu também acho óbvio. E que bom que vocês possam achar óbvio também. Só que tem muitas coisas que são óbvias que não são praticadas. Tem muitas coisas que são muito óbvias e que as pessoas não colocam em prática e por isso estão vivendo uma vida que a gente pode chamar aqui de vida desordenada, tá? Então, quando eu tenho a intenção boa, mas aplico meios ruins para isso, eu vou estar causando um movimento complicado dentro da minha vida ou dentro daquela circunstância, inclusive, né? Dentro daquele contexto, certo? E Roberta, tudo bem? Dentro daquele contexto, certo? Então, é bom que eu investigue a minha intenção, mas melhor ainda se, depois de investigar a minha intenção, eu consiga refletir para tomar uma ação que seja coerente com essa intenção. Certo? Ok? Então, nessa perspectiva de intenção e ação, a gente precisa entender uma coisa chamada ideal e real. Porque a gente busca o ideal. O ideal é isso aqui. Mas tem muita gente que acaba se embananando, como dizem, né? Porque tem um olhar fixo no ideal e esquece do real. Então, o ideal precisa ser posto em prática aonde, meus amigos? No mundo real. Certo? O ideal precisa ser colocado em prática dentro da realidade. Para isso, eu preciso entender qual é o máximo de bem que aquela circunstância me deixa fazer, podemos dizer assim. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que dentro do trabalho, o melhor ambiente possível de 0 a 10 seria a nota 5. Ok? A nota 5. Se eu ficar só preso no ideal,
que é o 10, eu vou ficar sempre insatisfeito, no pior sentido da insatisfação, tá? Eu vou ficar sempre insatisfeito com o momento presente. Mas se eu perceber que, na realidade, o máximo que hoje o meu trabalho consegue dar é justamente essa nota 5, então nós vamos buscar esse 5 com excelência. Certo? Outro exemplo. Vamos dizer que vocês moram num apartamento e vocês têm um vizinho que atrapalha, faz muito barulho e tudo mais. Se você pensar no ideal de relação, talvez o ideal de relação seja o quê? Vocês virarem amigos, né? Eu vou almoçar na casa dele, ele vai almoçar na minha, etc, etc, etc. Porém, dentro do real, às vezes a melhor relação possível que dá para se ter com o vizinho naquele determinado momento, qual é? Que ele respeita, que ele respeite, ok? Que ele respeite os horários de silêncio do apartamento. Certo? Então, se aquele ali é o máximo que dá para ser feito no momento, ótimo. É isso. Ok? Ó, a Cléia colocou aqui, ó. Viver de ideal frustra muito. Fazemos muito isso em relacionamento, buscamos o ideal e muitas vezes, se não todas elas, nos relacionamos com o real. E aí vem total insatisfação. Então é bom que se tenha o que seria o ideal, mas é muito bom que se tenha o que é o real. Porque no real eu vou ver quais são as capacidades, qual é o máximo que se pode dar. Tá? Ó, o Hortense colocou aqui, ó, outra questão que pode ser um problema é projetar nossos ideais de bondade nos outros. Acabamos nos frustrando. Também. Por isso que, se eu me relaciono com alguém, eu tenho que estar atento para ver qual é o melhor que essa pessoa consegue dar. Não adianta eu ficar cobrando ele ir até a casa número 10 se eu consigo ir e ele só consegue até a 5. Então, se ele for até a 5, se o 5 for o máximo que ele consegue dar hoje, ótimo. Certo? Para quem se relaciona, né, tem namoro, enfim, ou casada com um marido ou esposa que não tem o mesmo amor pela fé, começou faz 7 minutos, Vanessa, que não tem o mesmo amor pela fé que se professa, às vezes, para aquele que não tem tanto amor assim, ele tá. Talvez ele simplesmente ir assistir a missa sem reclamar já é um grande bem. Só que se eu ficar imaginando que esse cara tem que fazer o ideal, 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 eu vou ficar com uma cara fechada no lado dele. Então eu tenho que respeitar o processo que as pessoas podem ter. Então, beleza, pô, Rafael, o ideal é isso aqui, eu quero alcançar isso aqui, eu queria que meu relacionamento fosse isso aqui. Beleza, mas eu tenho que olhar para esse real, olhar para a coisa que está ali na minha frente se apresentando de alguma forma, ok? Então, esse é um ponto vital para nós. Grande parte das frustrações, que foi o que vocês comentaram aqui agora há pouco, nasce da prisão do ideal. Quando eu fico só preso no ideal, ok? E aí, qual é o ponto? Eu fico preso no ideal. E por que alguém fica preso no ideal? Porque quando ela olha o ideal, ela vê a intenção dela. Então a intenção dela é boa. Muita gente que pode já ter ficado preso no ideal, olha para a própria intenção e vê que a intenção é boa, então não sai. Só que qual é o problema? Vê o ideal, tem uma boa intenção, mas tem uma ação ruim porque não entende a realidade, então não consegue colocar isso em prática. Ok? E aí tá um problema. E aí, Carlinda, tudo bem? E aí tá um problema. É óbvio que pode ter ideais, é óbvio, não tem problema, tá? O problema é quando eu esqueço dessa realidade. É a mesma ideia. É claro que vocês têm que ter boas intenções. Só que se vocês esquecem como essa boa intenção pode sair de modo frutífero na prática, essa boa intenção vai ser um problema. Certo? Para isso tem que entrar o que a Roberta colocou ali. Respeitar o processo de cada um. Entende? Para quem é profissional aqui de psicólogo, terapeuta, de modo geral, quando a gente tem um paciente na nossa frente, a gente precisa, em certo aspecto, respeitar o processo dele. Porque alguns vão mais rápidos, outros vão mais lentos, etc, etc, etc. Certo? Por mais que eu tenha uma boa intenção, eu posso acabar muito mais atrapalhando se eu não consigo colocar essa ação prática de forma coerente, de forma ordenada. Então,
A reflexão que eu trago para vocês aqui, que vocês têm que levar para o dia a dia de vocês, para onde vocês estão inseridos, é justamente perceber qual é o máximo de determinado lugar. Esse é um ponto importante. Quem está aí? É Maria ou Valentina? Então, esse é um ponto importante. Qual é o máximo desse lugar? Pega o exemplo do vizinho que eu falei. Às vezes a melhor relação com o teu vizinho hoje vai ser o bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar esse bom dia, boa tarde, boa noite da melhor forma possível. Mas eu ficar pensando que, nos vizinhos nós temos que fazer churrasco todo dia um na casa do outro, esse é o ideal. Talvez eu vá me frustrar. Certo? Então isso precisa estar bem claro. Para que a gente consiga, né, fazer essa movimentação saudável. E aí, Maria, tudo bem? Então esse é um ponto fundamental, tá? Eu preciso olhar. Então, no final das contas, a gente precisa entender o seguinte: o bem não é algo exclusivo do meu pensar. O bem não é algo exclusivo do meu pensamento. O bem não é algo exclusivo da minha imaginação. O bem não é algo exclusivo da minha memória. Certo? O bem, ele passa de dentro para fora. Então eu lembro, eu imagino, eu penso, mas eu coloco em prática. Certo? Esse é um ponto importante. Então, quando eu vivo o real e eu tenho o ideal é provavelmente o ideal, quer dizer, provavelmente não. O ideal está necessariamente ligado com a execução de um bem, com a realização de um bem, certo? Então, o próximo passo, a partir do momento que se vive o real, é fazer as boas escolhas dentro do real. Porque viver o real é identificar o que está acontecendo dentro da realidade. Mas identificar o que está acontecendo dentro da realidade, eu preciso ter olhos, ouvidos para enxergar e ouvir, ponto. Mas a gente não está aqui para relatar a realidade. A gente está aqui para agir na realidade. Então, quando eu falo em agir na realidade e viver no real, é a prática precisa, aguda, do bem dentro do mundo real. Certo? Entendendo, obviamente, as circunstâncias. Ok? Certo? Então isso precisa estar bem claro. Então só existe bem se necessariamente eu amo internamente e amo externamente. Então só há bem se eu amo internamente, então que eu tenho essa boa intenção, mas também só vai ter bem se eu, além de amar esse bem com a minha intenção, eu coloque ele em prática. Eu me movimente em relação a ele. Então, de novo, não basta. Por isso que tem um texto. Minhas sobrinhas elas estão aqui, Inclusive, meus últimos 6 textos foram elas que digitaram, tá? Foi elas que digitaram. Eu só narrei, eu fui narrando o que vinha na minha cabeça de textos, e os últimos 6 textos que estão aqui no Instagram foi ela que digitaram. Trabalham bem para mim. Enfim, voltando aqui, né? Então, nós temos que ter uma boa intenção, mas nós temos que entender o seguinte, que não basta somente essa boa intenção. Então, se o tema da live é boa intenção ou boa ação, a resposta está nesse duplo sim. Então, é boa intenção ou boa ação, Rafael? É boa intenção e boa ação. Aqui está a resposta. É boa intenção e boa ação. Quando você tem uma boa intenção, não basta no sentido de uma execução perfeita, vamos chamar assim. Porque tem muita gente que tem boa intenção e pratica mal. E aí qual é o ponto? Aí quando pratica mal e é chamada a atenção por praticar mal, tem-se o orgulho para justamente ficar preso ali. E esse orgulho vem da intenção. Então a pessoa vai falar assim, alguém cobrou você, mas olha a minha intenção, eu só quero fazer o bem. Mas se praticou mal, precisa rever essa prática desse bem. Certo? Então, esse é um ponto fundamental da gente entender quando a gente fala dessa dinâmica de boa intenção e de boa ação. Rafael, e se eu só tiver uma boa ação e não ter uma boa intenção? Aí eu vou ter um movimento, digamos assim, mais interesseiro. Porque o homem mau consegue praticar o bem diante de uma tentativa de conquistar algo por interesse próprio.
e não necessariamente algo lícito, etc, etc, etc. Um político corrupto, por exemplo, ele pode se fazer de bonzinho, ele pode fazer uma doação para tal lugar, só que a intenção dele é ruim. Então, quando a gente fala de aperfeiçoamento pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é necessário vincular, tornar uma coisa só, mas é de dentro para fora, intenção e ação. Aqui está, podemos dizer assim, o segredo da coisa, certo? Então, para eu viver com os pés fincados na realidade, não basta somente uma observação dela, certo? Não basta só uma observação, tem que ter a ação, ok? Então esse é um ponto importante, tá? São sobrinhas, Gustavo, Maria Eduarda e Valentina, que estão no Instagram da mãe por aqui. Eu sei que você está me vendo ao vivo, todo mundo manda um oi para Valentina e para Maria, porque elas vão se sentir felizes aí. Manda todo mundo, oi Maria, oi Valentina, manda aí todo mundo aqui no comentário para elas. Então, voltando aqui, quando eu entendo que eu quero alcançar um ideal X, né? Mas eu tenho que olhar a realidade e ver o quanto eu consigo colocar esse ideal na minha prática, é aí que está o segredo. É aí que está a coisa. Entende? É aí que vem minha execução. Certo? Então, por exemplo, vou dar o exemplo das minhas sobrinhas. Eu estava de férias e estava com elas lá junto comigo. Eu tinha que escrever textos. Né? O ideal seria que eu tivesse um banco de texto com 50 textos, certo? Mas eu não tenho esse banco de textos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer os textos naquele momento. Elas estavam ali, posso digitar, tio? Posso digitar? Posso digitar? Qualquer coisa, elas queriam digitar qualquer coisa. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão digitar e eu vou narrar. E aí nasceu todos os textos, esses últimos 6 textos, né? Essas 2 últimas semanas de texto, são textos que eu fui narrando e elas foram escrevendo. Então, o ideal seria eu ter textos sobrando. No mundo real, não tenho. Não me desespero. Vou fazer da melhor maneira possível. Estava nas férias, elas estavam ali, elas queriam digitar. Eu aproveitei uma coisa na outra, fui lá e saiu os textos. Certo? Então, qual a minha intenção ali? Né? A minha intenção é produzir o meu trabalho. Certo? Minha intenção é boa. Elas queriam digitar. Eu vinculei uma coisa a outra. Provavelmente dei descanso para a mãe delas. E ponto. Entende? Então, entende como a gente vai adaptando a coisa? Porque senão eu vou ficar absolutamente engessado numa vida equivocada. Porque tudo tem que sair da forma que está na minha cabeça. E que vida é essa que as coisas saem como estão na minha cabeça? Não existe isso. Entende? No final das contas, a vida nos exige uma boa intenção, uma boa ação, mas nos exige, em certo aspecto, soluções criativas. Certo? Esse é um ponto importante. Vai exigir necessariamente soluções criativas. Porque se eu for muito engessado, eu só vou lamentar, eu só vou reclamar. Certo? E eu não posso cair nesse aspecto da reclamação. Certo? Então, se a gente conseguir ter isso de uma forma clara, a gente vai estar mais disposto a ter soluções criativas. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa quando eu quero trazer a ideia de soluções criativas na execução do ideal dentro da realidade. Soluções criativas não é não estar preparado e na hora eu dou um jeito. Não é esse o ponto. Soluções criativas vai versar necessariamente com a ideia de que eu já sei claramente o que eu tenho que fazer e eu vou adaptar o meio devido à circunstância. Se eu tivesse uma circunstância normal, eu faria da forma que eu já sei como eu tenho que fazer, que eu vou sentar e vou escrever. Coisa que eu já fiz os textos dessa semana mais cedo. Certo? Não é viver de forma criativa no sentido de que eu não tenho sabedoria para nada e na hora eu vou dar um jeitinho brasileiro. Não é esse o ponto. Certo? Porque no final das contas, esse exemplo do texto que eu falei para vocês, qual é o ponto do exemplo do texto? Que o que eu fiz? Que justamente os textos saíram dentro da adaptação daquela circunstância específica. Certo? Então, isso precisa estar claro. Tá? Isso precisa estar claro. Então, quando a gente entra nessa dimensão da boa intenção e boa ação,
é estar aberto à realidade que está na minha frente, certo? É estar aberto a essa realidade que está na minha frente. Se eu não estiver aberto à realidade que está na minha frente, eu não vou conseguir aplicar na prática essa boa intenção, certo? Isso precisa estar muito claro para todos nós, porque senão as coisas vão desandar, certo? Ó, exatamente, a Vanessa colocou ali, ó, realidade dos estudantes nesse período de pandemia, né? Então, ó, no período de pandemia, poxa, não tem aula presencial. E agora? Eu vou ficar reclamando? Eu posso ficar só reclamando. Ou eu posso, cara, vamos embora, isso aqui que eu tenho que fazer, vamos fazer. Certo? Por exemplo, vamos pegar a ideia do ideal, né, e do real. Tem gente que fala assim, pô, Rafael, eu não consigo, eu não tô conseguindo ler, tô com uma dificuldade de ler enorme. Aí qual o problema que atrapalha esse cara? Porque esse cara ele quer ler 100 páginas por dia. E aí vem um problema. Porque se ele não lê nenhuma, ele tá naquele ideal das 100 páginas. Aí eu tenho que chegar para ele e falar assim, vamos fazer o seguinte, leia 5 páginas por dia. Ah, mas é pouco. Meu amigo, essas 5 páginas por dia é exatamente o seu ideal sendo aplicado na prática atual. Porque hoje você só vai conseguir ler 5 páginas por dia. E é justamente em conseguir dar o máximo possível no momento presente que eu vou abrindo a possibilidade de dar mais. Entende? Que eu vou ampliando o campo de possibilidades. Se hoje, de 0 a 10, o máximo que consigo dar é 5, então eu vou dar esses 5 com excelência. Até o momento que eu vou superar. Aí vai ser 6, aí vai ser 7, aí vai ser 8, aí vai ser 10. Só que se a gente fica preso só no ideal do 10, aí vira um problema. Certo? Ó, o Gustavo colocou aqui uma frase excelente. A reclamação são pequenas doses diárias de veneno. Por que são pequenas doses diárias? Porque vai chegar uma hora que você vai estar completamente envenenado. Vai estar completamente viciado. Certo? Ó, a Vanessa colocou, eu leio no mínimo 3 páginas por dia. O dia que que eu não tenho tempo, deixa eu só subiu aqui, né? O dia que não tenho tempo, não abro mão dessas 3. É exatamente isso. Certo? Então é essa dinâmica. Ah, mas tem gente, Rafael, que lê 50 com tranquilidade, compreende tudo. Pô, muito legal ter gente assim. Só que hoje eu tô construindo algo e eu tô ainda lendo tantas páginas por dia, tendo o meu próprio tempo para minha própria evolução. O ideal tá lá, a gente olha o ideal. É como se fosse a ideia da montanha. A gente quer chegar ao cume. Mas se eu não começar a escalar no pé da montanha, não vai adiantar. Certo? Aí alguém pode falar assim, não, mas eu pego o helicóptero e vou até lá em cima e pulo, né? E fico lá em cima. Mas aí não tem jornada. E o que faz a gente crescer é a jornada, meus amigos. Certo? O que vai fazer a gente apreciar um pôr do sol, um nascer do sol no alto de um cume é justamente a jornada que a gente fez até lá. Porque vai mostrar o quanto que a gente lutou para aquilo. Então, boa intenção junto com a boa ação e entender que essa prática no mundo real precisa estar adaptada, certo? Então não basta você ter uma intenção boa se você aplica de uma forma equivocada, estúpida, errada, certo? Então aí está um ponto importante. Aí está um ponto que a gente precisa trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia. Se a gente conseguir trazer tudo isso para o nosso dia a dia, a gente vai continuar se relacionando com o ideal de forma bacana, vai ver que existe o mundo real e vai ver que eu vou plantar e regar em mim a boa intenção. E como que eu vou regar a boa intenção em mim? Na medida que eu penso positivamente sobre isso, no sentido de ter bons pensamentos em relação a esse ideal, mas que eu pratico, para que eu consiga colocar isso na prática da melhor maneira possível. Certo? Ó, quem quer fazer muito não faz nada, diz a Vanessa aqui. A velha história de querer salvar o mundo e não arrumar a própria cama. Exato. Se quiser, é aquela dinâmica da pessoa que quer abraçar o mundo. Você não vai conseguir abraçar o mundo. Você não tem braço para isso. Né? A Cleia botou aqui, ó, precisamos entender o nosso contexto de vida dia a dia.
Eu sempre me sabotava por conta disso. Parei de olhar o que o outro faz e comecei a olhar o que eu faço. O que tá bom e o que pode melhorar. Meus amigos, vocês têm responsabilidade sobre vocês, sobre as suas ações. Podemos auxiliar o outro? Podemos, claro. Podemos nos colocar a serviço do outro? Podemos, sim. Mas o que é preciso entender é que eu sou responsável pela minha ação. Então eu tenho que melhorar. O que as pessoas fazem? Não olham para elas, não melhoram elas mesmas e ficam falando: olha como é que fulano é ruim, o outro fulano é ruim também, ah, aquele outro lá é ruim também. E fica só nessa dimensão que é errada, que é equivocada. Então precisamos entender essa ideia. Boa intenção, vinculada com boa ação. Quero alcançar um ideal, porém adapto esse ideal ao mundo real. E no mundo real que eu vou saber qual é o máximo que dá para ser feito e qual é o máximo que eu consigo dar no presente momento. Claro, com o ideal de melhorar. Claro, com a intenção de melhorar também. Mas entendendo que no momento presente eu só consigo fazer isso. Então eu vou fazer isso como se minha vida dependesse disso. Ok? Aqui está um ponto importante. Aqui está um ponto relevante para nós. Aqui a gente pode falar que alguém está vivendo a vida. Entende? Por que eu posso falar que só dessa forma alguém está vivendo a vida? Porque aqui tem alguém disposto a lutar para fazer as coisas de uma forma realmente boas. Entende? Por quê, meus amigos? Porque a vida pede de nós sangue, suor e lágrimas. Pede de nós um certo esforço para a execução e permanência do bem. Então é esse processo que a gente precisa ter bem claro. Certo? Esse processo que a gente precisa ter bem claro. Olhem para a vida de vocês, qual é o pô? Rafael, eu não consigo. Tipo, pensa no exercício físico, né? Eu coloquei um destaque agora nos meus stories sobre exercício físico. Ainda vou fazer não sei se vou fazer uma live falando como a minha história no exercício físico, ainda estou pensando. Mas, por exemplo, vou falar aqui rapidamente, né? Quando a gente pensa em exercício físico. Quando a pessoa vai começar, vamos pensar na ideia de corrida. De repente ela vai correr 20 minutos. Nesses 20 minutos, de repente ela vai fazer 2 quilômetros, 1 quilômetro e pouco. É o máximo que ela consegue correr ali. Depois de um tempo, em 20 minutos ela vai conseguir fazer 3 quilômetros, 4 quilômetros. Certo? Ela vai aumentando. Por quê? Porque ela está se dedicando. Não sei se vocês viram, mas nesses stories que estão lá nos destaques do exercício físico, eu coloco o final. Quando eu acabo de fazer meu último movimento na academia, que é a esteira. E eu tô completamente cansado, completamente suado, ensopado de fato. E aí eu gravo uns stories rapidinho e falando: se não for para sair assim, eu nem venho. Então, eu entro ali para fazer o exercício para dar tudo de mim. Entende? Então eu vou ter que... Só que esse tudo de mim, ele pode melhorar. Por quê? Porque minha vida não está encerrada. Então, 1 ano atrás, tudo de mim era correr 20 minutos. Né? Hoje, eu bati meu recorde de tempo de treino, que eu fiz sempre 2 minutos de treino. No total, fazendo todo o circuito que eu faço. Mas isso 1 ano atrás, só de pensar isso, é impossível fazer isso um dia. Mas qual é o ponto? Eu fui dando o máximo de mim, máximo. E eu vou ampliando essa possibilidade. Por isso que não há limite para ser bom. Porque sempre dá para ser melhor. Certo? Então esse é um ponto fundamental para nós. Tá? Então eu preciso fazer isso. Eu entendo quais são os meus deveres. Né? Lá e coloco aqui, ó. Mas o ir funciona como um dever. Sim. Eu preciso ir, eu já sei que aquilo ali é meu dever. Eu não preciso pensar sobre ir na academia ou sobre algum dever que vocês possam ter. Eu não preciso pensar sobre academia, eu só preciso ir. Ponto. E quando eu estiver lá, eu vou dar necessariamente tudo de mim. Né? A Vanessa colocou aqui, ó, postei algo parecido hoje. Virou moda, mas as pessoas não sabem nem o que significa a necessidade do café sem açúcar e o banho gelado. Exato, porque como o mundo ficou muito doce, está tudo muito doce, não é isso? Lá continua, que muitas das vezes é passar por cima de nossa própria vontade e sangrar a carne. Exato. Quando a gente passa por cima da nossa própria vontade, em certo aspecto, a gente está passando por cima da nossa própria vontade torta. É uma vontade torta em certo aspecto.
Então a gente está endireitando a nossa vontade. E isso vai fazer a gente sangrar, a gente suar, a gente chorar. Não necessariamente de forma literal, né? Pode até ser que sim. Na academia a gente vai suar, tem gente que até chora, né? Então, esse é um ponto importante, né? A Vanessa colocou: não conseguir fazer coisas grandes porque não se dispõe a negar os pequenos incômodos. Então é isso, meus amigos. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Sim, boa intenção. Sim, boa ação. Ideal tá lá, eu tenho que alcançar ele, mas eu preciso entender o meu contexto para que eu faça o mais próximo possível desse ideal. Ah, mas não foi, então eu fiquei chateado. Não, não é motivo de ficar chateado. É perceber que naquele ambiente, naquela circunstância, o máximo possível é isso. É nesse caminho que a gente vai conseguir fazer o que o queridíssimo Padre Wesley, tudo bem, Padre, falou aqui, que é tornar-se virtude. Aí a gente começa a ampliar, a produzir, digamos assim, em nós toda essa força necessária para que a gente lute verdadeiramente pelas virtudes. Ok? Eu sempre confundo, é Jane ou Jaine? Enfim, sempre confundo teu nome. Mas enfim, Rafael, assim a preguiça seria um movimento da morte? Sim. Certo? A preguiça, em certo aspecto, poderia ser, de uma certa forma, um ódio à excelência, certo? Inclusive, essa ideia da preguiça como ódio à excelência vem de alguma aula que eu assisti do professor Sidney, que traz exatamente essa ideia. Então, eu poderia fazer de modo mais excelente, mas eu prefiro escolher a preguiça e não fazer. Então, a preguiça é um movimento. Porque lembra daquela ideia da pessoa que fala assim: eu não sou constante? É o que eu respondo para ela: não constante no bem, constante no mal. Então, o preguiçoso desiste de um ato bom, desiste de uma perspectiva mais excelente das coisas e faz um movimento para algo mais medíocre. Então, se ele fica naquela preguiça, ele vai ser automaticamente uma pessoa que vai fazer coisas medíocres em todos os aspectos da vida dele. Por quê? Porque quem domina ele é a preguiça. Dominando a preguiça, eu já não faço as coisas de modo excelente. Por quê? Porque chega uma hora que a preguiça bate, a preguicinha bateu, então eu paro aqui. Certo? Então, sim, nós estamos em movimento. Então, sim, a preguiça é um movimento. Somos seres dinâmicos. Se somos seres dinâmicos, estamos sempre em movimento. O movimento ou é para o bem ou é para o mal. Ok, pessoal? É isso. Estamos juntos. Fiz uma livezinha surpresa aqui. Vai ter outras lives aqui, com certeza, semana aí. E espero que vocês estejam gostando. O conteúdo aqui na página está cada vez mais intenso, né? Então, tem que ter tempo para assistir, né? Como disse uma pessoa lá, tem que fazer o Rafa Flix. Então, fique à vontade. Para quem chegou agora, para quem é novo aqui, tem muito conteúdo dentro da página, né? O meu trabalho basicamente está tudo concentrado no feed, tá? Então, tem textos lá, tem mais de 200 textos, se você descer e ler um por um. Tem lives com os amigos, e enfim, tem tudo isso e outras coisas, certo? Então contem comigo, estamos juntos. Acho que amanhã vem aqui fazer uma livezinha também, mas com certeza segunda, terça, quarta, quinta, sexta temos live, tá bem? Estamos juntos, forte abraço, valeu pessoal, tchau, tchau. Me acompanha aqui, pessoal da EDP, hoje vou gravar as aulas, não esquece isso não.